E aí, meu povo, tudo bem? Professor Fabrício Dutra com vocês aqui para a gente fazer mais uma correção de prova inteira da Banca Quadrix. Uma prova com 12, deixa eu só conferir aqui rapidinho, 13 questões de língua portuguesa. E a gente vai fazer o comentário detalhado de cada questão, mostrando o porquê do gabarito, porque é assim que funciona uma análise de prova. E aqui a gente tem a nossa lista de transmissão com foco na Banca Quadrix. A lista de transmissão você vai ter acesso a mais de 40 provas corrigidas da banca. Cara, é praticamente impossível você não entender como pensa o examinador. Você baixa a prova inteira em PDF e aí você resolve, né? E assiste a correção. Com isso, certamente você vai entender aquilo que cai. Não basta olhar o edital. Não basta ter a base teórica. A gente precisa saber como que os assuntos são cobrados. E para isso serve o nosso curso Lista de Transmissão. Espero de verdade que vocês estejam curtindo, claro, acertando, entendendo. Porque assim, a gente precisa ter na mente muito claro assim, a ideia de que o erro é normal, né? Errar é normal. Mas o erro é seu amigo, exceto no domingo de prova. No domingo de prova o erro é vilão. Mas até então, qualquer questão que você erre, ela pode aparecer na sua prova parecida. E aí você já errou. Aquilo já marcou para você. E você corrigiu, você correu atrás de corrigir. Ou seja, você consegue, a partir do erro, evitar futuros deslizes. Então vamos começar. A prova de analista aqui, 2026, do Conselho Regional de Fono. Mais atual impossível, né? Então a gente tem aqui, ó, transtorno do desenvolvimento da linguagem é desafio para as famílias. Como eu falo sempre, é muito comum que o texto da sua prova tenha a ver com o órgão, né, em que você vai trabalhar. Então a gente está aqui numa prova do Conselho de Fono, naturalmente, o texto vai ter uma relação com esse órgão, tá? Então vamos fazer a leitura aqui com calma. O TDL, que é o transtorno em questão, é uma condição que interfere no neurodesenvolvimento e afeta diretamente a capacidade de comunicação, gerando dificuldades na fala, compreensão, interação social e aprendizagem escolar. Então aqui ele define, aqui é a definição do que é esse transtorno e, consequentemente, as dificuldades que ele vai trazer para a pessoa que passa pelo transtorno. Os impactos podem ser semelhantes aos observados no autismo, mas a prevalência é maior. Segundo a médica otorrinolaringologista e foniatra, a Fernanda Corrêa Bahia, enquanto esse transtorno, enquanto o TEA, né, acomete 1% da população, o TDL atinge 7,5%. Então a gente já tem aí, nessa comparação, uma incidência maior do TDL. A falta de conhecimento sobre o transtorno tem levado a erros diagnósticos, né, e atrasos na intervenção adequada. Então temos um problema aqui, isso aqui é interessante. Isso aqui certamente a gente vai ter, né, um ponto para destacar. Porque a falta de conhecimento sobre esse transtorno está gerando problemas para as pessoas. Aí ele fala, repara que ultimamente, né, na banca, a gente vem percebendo uma incidência às vezes pequena, né, de questão de interpretação. Aqui, nessa sequência, 1, 2, ó, A1 de gramática, A2 também de gramática, de crase, A3 de interpretação, A4 de gramática, A5 de semântica, de reescrita, troca de palavras, A6 reescrita, essa aqui, deixa eu ver o que ele fala, reescrita também, A8 também de reescrita, e vem um texto novo. Então pensa, um texto grandão para você fazer uma questão de interpretação. Então a gente já percebe, cara, vou ter que gastar muita energia lendo um texto grandão para fazer uma questão. Na prova sim, cara. Na prova não dá para você não, vou perder um ponto por isso. Aqui, por exemplo, a gente já leu, nesse primeiro parágrafo, a gente já leu o suficiente para acertar a questão 3.
Mas na sua prova não dá para garantir que vai ser assim. Então, eu recomendo que sempre que você leia o texto, de maneira global. Mas bora fazer a 3 aqui, olha para 3. O texto defende que o TDL apresenta impactos equivalentes ao TEA, que é o transtorno do espectro autista, tanto em gravidade quanto em prevalência. Pô, o texto falou que prevalece muito mais o TDL. Ele até fala, os impactos, eles podem ser semelhantes. Está aqui no primeiro parágrafo. Mas a prevalência é maior. E aí ele fala do TEA acometer 1% e o TDL acometer 7,5%. Então a 3 é impossível estar certa. Porque ele fala que é igual, é semelhante, é a mesma coisa em relação à prevalência. E não é. Então a 3 é errada. Então, esse texto inteiro para fazer a 3. Olha que loucura, cara. E geralmente a gente está acostumado com 5, 6 questões. Mas você está vendo essa prova de 2026, em que você tem 8 questões sobre um texto e uma só de interpretação. Faz parte do jogo, né? Bora ver a questão número 1. No trecho, olha só, vamos juntos, sem pressa, né? Sem desespero. Ó, trazer essa temática à tona é de grande importância. Atenção para o comando da questão, hein? O termo de grande importância exerce a função de complemento nominal do verbo ser. Qual que é o problema aí, galera? A banca Quadrix está inventando história. Como é que um cara vai ser complemento nominal do verbo? Não faz sentido. O próprio comando da questão, ele já tem um vício, já tem um problema aí. Complemento nominal do verbo ser? Impossível. O que nós temos é um predicativo. É complemento ligado a verbo. Aí você pode chamar... o professor... O predicativo é um complemento, e aí você tem que pensar da seguinte forma. O comando da questão já tem problema. Porque ele coloca complemento nominal de verbo, está errado. Muitos autores vão chamar de complemento exclusivamente o objeto. Mas não dá para negar, né, que em muitas frases o predicativo é como se fosse um complemento de um verbo de ligação. Agora, complemento nominal de verbo é loucura. Então o número 1 está errado. Bora para 2. A 2 é uma questão de crase. Lembrando, família, que crase a gente tem todo o conteúdo do curso completo, né? Você tem acesso à base, né? Vídeos teóricos, centenas e centenas de questões, para você na sua prova encontrar uma questão de crase. É isso mesmo. Você vai fazer centenas de questões de crase e aprender a teoria para acertar uma questão. Porque é uma de crase, uma de concordância, uma de pontuação, então a gente tem que ter a base. E a base da crase leva em conta a soma de uma preposição com um artigo. Resumindo, para acontecer a crase, a gente tem que ter isso aqui, ó. Uma preposição exigida por alguém que vai se misturar com o artigo para dar aquela soma, né? Que na matemática é 2A, mas na gramática é o A com acento de crase, acento grave de crase. Essa número 2, olha o que ela fala. A falta de conhecimento sobre esse transtorno tem levado a erros de diagnóstico, ó. Se tem levado a. Aí você fala assim, pô, a preposição está ali, realmente exigida por alguém, incontestável, né? Aí, quem vem depois, preste atenção, é a palavra erros. E a palavra erros, né? Ela é uma palavra masculina e plural, então é impossível ter crase pela falta desse segundo elemento. Como que vai ter crase se o segundo elemento é masculino e plural? Não faz o menor sentido, né? Então tu já pensa assim, pô, peraí. Tem levado a erros? Não tem crase pela falta do artigo, né? Ó, tem levado a... Aí o cara coloca erros. Beleza, tem levado a algo. Só que a palavra erros é uma palavra masculina e plural. Então, sem crise. Agora vamos ver o que a banca fala. A ausência do acento de crase em a erros justifica-se pelo fato de o substantivo ser masculino, concordo totalmente, né? Estar no plural e ser empregado em sentido genérico. Acabou. Ele resumiu bem por que não teve crase. Não é para decorar, é para entender. E a pessoa que entende crase, ela vê, calma aí.
Realmente, o a que está ali, ele é só preposição. Faltou artigo. Como é que vai ter crase se não tem artigo? Então a 2 está linda, está perfeita, aí tem certo. Beleza, lá, tá vendo? Ó. Uma de análise sintática, uma de acento de crase e a terceira de interpretação. Uma prova que, né, justa por enquanto. Vamos para 4. São fundamentais o diagnóstico e o tratamento, aí ele botou conduzidos por médicos. Ele fala assim, ó, a flexão do plural do particípio conduzidos está correta, uma vez que ele se relaciona com o diagnóstico e com o tratamento. Então, ó, e como é que você sabe que isso aqui é particípio? Observa que quando ele fala conduzidos por médicos, ele está dizendo que os médicos conduzem. Então, com certeza, a gente está vendo um verbo. Você está enxergando que conduzido é verbo, é o ato de conduzir, que os médicos, foniatras e fonoaudiólogos praticam. Agora, o que está sendo conduzido? Ah lá, diagnóstico e tratamento. Então, com certeza, o que está sendo conduzido é que vai fazer esse verbo flexionar. Que no caso, diagnóstico e tratamento. Então, com certeza, esse verbo está no plural, né? A flexão de plural está correta, porque concorda tanto com o tratamento quanto com medicamentos. Ou seja, os médicos conduzem o diagnóstico e o tratamento. O item está certo. Repara que aqui é um exemplo de voz passiva analítica, sem a presença do verbo ser, né? Porque nessa frase você tem uma oração reduzida. Você poderia dizer assim, ó, o diagnóstico e o tratamento que são conduzidos. Só que ele não botou o que são, ele botou somente o verbo no particípio. Então é a famosa oração reduzida de particípio. Mas é interessante você perceber a concordância, né? A 4 está correta, perfeita, matou. Vamos para 5. O transtorno já configura um problema de saúde pública. Certo? Ó, o transtorno já configura um problema de saúde pública. O verbo configura é empregado com sentido equivalente a caracteriza. Repara que é verdade, né, galera? Não é o configurar, tipo assim, ó, ele configurou a máquina de fazer uma configuração. É configurar de ser, né? De ser algo. Esse problema, esse transtorno já configura um problema, ou seja, ele já caracteriza, ele já é caracterizado. Então, o configura e o caracteriza, nessa frase, os dois, na verdade, eles produzem o mesmo significado. Então, uma questão de semântica tranquilona, certa, sem crise, né? Lembrando que se você multiplicar a quantidade de provas que você fez da Quadrix aqui no nosso curso pela quantidade de questões, você já tem muita base. Olha 6. No trecho, condição que interfere no neurodesenvolvimento e afeta diretamente a capacidade. Observa que ele quer reescrever, tá? Reescrever fazendo o seguinte. Você percebeu que ele quer trocar o e afeta pelo afetando. Só, não mudou mais nada. Certo? E o que acontece com essa troca, né? Qual a consequência gramatical dessa troca? Você está trocando uma oração com um conectivo, né? Aditiva, por uma oração reduzida. No caso, reduzida de gerúndio, né? Vamos lá. Vamos ver se essa reescrita ela é coerente, ela mantém ali o sentido e tudo mais. Vamos lá. Condição que interfere no desenvolvimento, afetando diretamente a capacidade. Vocês concordam que quando ele fala que interfere e afeta, a gente tem uma noção de os dois acontecem ao mesmo tempo, de adição? Pô, se você consegue enxergar isso, automaticamente você consegue enxergar que o gerúndio é completamente possível nessa frase. É uma condição que interfere no desenvolvimento e afeta a capacidade. Ou seja, interfere no desenvolvimento, afetando a capacidade. Com certeza essa reescrita está correta, né? Então, a 6 está perfeita. Vamos para a 7, que a 7 ele quer a mesma coisa, né? Ele quer reescrever. Só que ele quer reescrever assim, ó, para publicação em rede social governamental. Ele quer pegar crianças com TDL, tem, né, com acento circunflexo, lindo, 12 vezes mais chances. O cara quer botar 12x mais. Porra, numa publicação de rede governamental. Esse 12x mais, pelo amor de Deus, gente. Só se fosse num ambiente completamente informal. Dentro de uma situação de formalidade,
que é a rede social do governo, ele não pode de jeito nenhum botar 12x mais. Essa 7 está completamente errada. E a 8, mantendo-se a correção gramatical. Essa aqui é muito boa, tá? Ó, pesquisas que mostram alto índice. Bora fazer uma análise aqui, rapidão. Pesquisas que mostram alto índice. Só tô trazendo para cá, tá? Pesquisas sobre TDL que mostram alto índice, beleza? Vamos trazer para cá. Pesquisas sobre TDL que mostram alto índice. O que a banca quer? A banca quer propor a troca desse que pelo as quais. Só que olha só o que acontece, rapaziada. A banca quer propor a troca do que pelo as quais, colocando as quais com crase, tá vendo? Tá aqui, ó, aqui embaixo. E aí, vamos lá, antes de qualquer coisa. Você concorda comigo que nessa frase nós temos um pronome relativo? Tantas e tantas questões que a gente já fez desse assunto, funções do que. Repara, pesquisas sobre TDL, aí você faz aquela linha vertical e você pode colocar o as quais mostram, certo? Realmente isso aqui é um pronome relativo. Agora minha pergunta é, o as quais pode entrar com crase? Vamos pensar primeiro na função sintática que esse que exerce. Primeiro que esse aqui está retomando pesquisas. A prova é o verbo mostram no plural. Quem é que mostra alto índice? Pesquisas. Aí tu pode trocar o que pelo as quais. Só que esse que ele está exercendo a função de sujeito do mostrar. É como se eu dissesse pesquisas sobre TDL. Eu botasse elas mostram. Elas quem? As pesquisas. Então se esse que está exercendo a função de sujeito, você vai poder trocar pelas quais assim, ó. Do jeito que está ali em cima. Sem acento de crase. Nem pense em acento de crase. Por quê? Porque o acento de crase teria que ser uma preposição a mais as. Nesse caso, se esse que é sujeito, o as quais também vai ser sujeito. Então a gente não pode nem sonhar em colocar o as quais com crase nessa questão. Beleza? Então vai entrar o as quais sem a presença do acento de crase. Isso faz com que a questão 8 fique errada. Dado que o pronome relativo concorda, tal. Aí ele botou aqui, ó, a preposição decorre da relação sintática. Como assim? Se o cara é sujeito, o sujeito ele não é preposicionado. Se o sujeito não é preposicionado, o as quais vai entrar sem crase, esquece. Então a 8 está errada. Temos mais um texto. E esse texto, deixa eu ver aqui se a gente tem questão de interpretação. Não, né? Mas vamos ler. Por que a voz muda ao longo do tempo? Uma pergunta que certamente vai ser a temática do texto. Se você ligar para alguém por telefone, em poucos segundos você é capaz de identificar se alguém está do outro lado da linha, uma criança, um adolescente, um adulto ou um idoso. Aí ele botou, por mais que cada voz seja única, olha que legal, esse por mais que, caso ele apareça na sua prova, família, é um conectivo, né, uma locução conjuntiva, que vai ter um valor de concessão. Ele é concessivo. O por mais que é concessivo. Embora, por mais que cada voz seja única, todas elas passam por mudanças ao longo da vida. Mas por que a voz muda? Aí ele botou que a laringe, estrutura onde ficam as cordas vocais, tem um tamanho. Conforme ela vai crescendo, à medida que ela vai crescendo, também aumenta de tamanho, assim como as cordas vocais dentro dela. Essa transformação pode ser percebida durante a adolescência, quando há o estirão do crescimento e o jovem passa pelo processo de muda vocal. Tem um filho que está com esse processo de mudando toda hora. Nesse período, os adolescentes costumam ficar com a voz irregular, aí tá vendo? Hora grave, hora fina. É o resultado da influência hormonal até que o instrumento seja afinado. Ele botou entre aspas. Repara que ele botou entre aspas e a banca veio perguntar isso na 9. Por isso que eu li até agora. Quando ele coloca entre aspas, é porque está chamando a corda vocal de instrumento. E se eu te perguntar se corda vocal é um instrumento, o que você me responde?
Ele está fazendo uma comparação com instrumento musical, afinação de instrumento musical. Então ele usou essas aspas para indicar que ele recorreu à linguagem figurada. E olha o que ele fala na 9. É resultado da influência hormonal até que o instrumento seja afinado e a voz se estabilize como a de um adulto. Ele botou o emprego das aspas em instrumento e afinado marca o uso de linguagem conotativa, estabelecendo uma analogia entre a voz e o mar. Ai, coisa linda de questão. A 9 está certa. Nessa prova eu achei a de assistente mais difícil do que a de analista. Sim, sendo sincero, né? Bora para 10. A 10 falou o seguinte: o texto é argumentativo. Aí a gente tem que pensar. Vamos lá, eu vou terminar de ler o texto, né? Mas antes disso, bora fazer uma revisão desse assunto. Tipo textual. Minha rapaziada, quando a gente tem um texto argumentativo, a gente vai ter necessariamente um autor de um texto, né? O autor do texto, ele defendendo uma tese. Você termina de ler o texto pensando assim: cara, eu concordo com a tese dele. A tese dele tá falando, a tese dele é verdadeira, a tese dele faz sentido. Dentro de um ambiente expositivo, você termina de ler sabendo mais sobre o assunto. Então pensa, se eu termino de ler com mais conhecimento sobre qualquer assunto, eu tenho um texto expositivo. Se eu termino de ler concordando ou discordando do autor, eu tenho argumentação. Bora ler o texto. Com o passar do tempo, no entanto, as cordas vocais perdem o seu vigor. Aí o idoso fala de maneira menos potente e até trêmula. Meu filho, né? Por outro lado, além da ação hormonal e do próprio envelhecimento, existem fatores. Concorda que a gente está lendo esse texto, ganhando conhecimento? Você até pode ser uma pessoa que tem esse conhecimento, mas o objetivo do autor desse texto foi aumentar o conhecimento do leitor. Você não está terminando de ler o texto falando assim: concordo totalmente com a opinião desse autor, porque não tem opinião ali. É um texto de natureza predominantemente expositiva e não argumentativa. Ele fala sobre anabolizantes depois, ele fala sobre terceira idade, enfim, doença e tal. Só que aí, ele não é um texto que você termina pensando: o cara me convenceu, hein? O cara colocou argumentos que me convenceram. Não. É um texto que fez você saber mais sobre um assunto. Então, ele é um texto expositivo. É justamente esse o objetivo de quem faz um texto expositivo: promover no leitor um aumento de conhecimento sobre um assunto. 11. Acender o sinal de alerta. Olha o que ele falou. A expressão acender um sinal de alerta constitui uma metáfora que estabelece analogia entre o ato de ligar um dispositivo luminoso de advertência e a vigilância em relação às mudanças vocais. Lindo, perfeito, com certeza. O sinal de alerta tem uma luz... Não, mas ele fez uma analogia, ele fez uma metáfora. Então a 11 está linda. 12. Caso o trecho, vamos com calma, ó. É necessário evitar ou largar o tabagismo e o consumo excessivo de álcool. Se esse trecho fosse reescrito para um e-mail institucional, a manutenção da forma impessoal é necessário, atenderia às exigências de impessoalidade e formalidade. Com certeza. Ó, não atenderia se ele falasse: eu te aconselho a evitar ou largar o tabagismo. Ou então, largue o tabagismo. E aí você teria uma ordem, ou então alguém colocando a sua própria opinião. Quando ele fala é necessário, ele com certeza está trazendo a impessoalidade. É importante. Quando eu falo para alguém é necessário revisar essa matéria, por mais que a gente tenha ali um dever fazer, foi feito de maneira impessoal, né? Então a 12 está linda. 13. No que diz respeito à estruturação sintática da frase, do período, a crase, ó, prejuízos à voz. Ele fala que é facultativo, uma vez que o termo, ó, subsequente a um substantivo feminino está precedido de um verbo que aceita complemento sem preposição. Não, galera, olha só. Vamos para a nossa tela em branco para a gente escrever. Para evitar prejuízos à voz. Boa questão, hein? Aí o cara botou a crase. Ele falou que nessa frase aqui,
A crase ela é facultativa por causa do evitar. Só que, na real, quem está pedindo a preposição é a palavra prejuízos, pô. É um prejuízo a algo. Então, como quem está projetando a preposição é a palavra prejuízo, a gente não está tratando de uma crase facultativa. É A mais A igual crase. É A mais A igual acraseado. Então, não é por causa do verbo. Essa aqui está errada. Porque nem é o verbo que está projetando a preposição. Quem está projetando a preposição é o nome, não é o verbo. Então, a crase está errada. A gente tem 3 questões de redação oficial, lembrando que eu não sou ainda professor disso, mas em breve a gente vai começar a produzir conteúdo nesse ponto. Mas vamos lá, 14. O atributo, até porque isso aqui não é gramática, eu gosto de gramática. Isso aqui é burocracia de documento, eu não gosto disso, mas bom, a gente às vezes tem que fazer até o que a gente não gosta. O atributo da clareza não se esgota na mera publicação do texto, estendendo-se a necessidade de transparência e de compreensão imediata do cidadão, que exige o uso de palavras simples em seu sentido comum, exceto nas comunicações sobre assuntos técnicos. Tá, perfeito. Certo isso. Quando a gente fala de clareza, a gente fala de simplicidade, mas não é simplicidade de botar um nós de vai. Não. É uma simplicidade de comunicação, para a linguagem funcionar, para a comunicação ser efetiva. Tá certo. 15. Na elaboração de ofícios, olha o que ele fala, galera. Na elaboração de ofícios, a linha pontilhada é utilizada exclusivamente para indicar supressões de texto quando se produz um dispositivo legal, não sendo aplicável para indicar a manutenção de texto em artigo alterado. Não, a linha pontilhada serve também para manutenção de textos não alterados. Beleza? Ela serve também para isso, não exclusivamente para indicar supressão. Então a 15 está errada. E a 16 fala, em ofícios que contenham 3 ou mais parágrafos, a numeração deve iniciar desde o primeiro parágrafo, excetuando-se dessa contagem o vocativo e o fecho. Sim, né? Vamos botar número 1, senhor ministro, né? O vocativo. A numeração para você organizar o texto oficial em parágrafos, exceto a questão do vocativo. Então a 16 está correta. E é isso, mais uma prova da Banca Quadrix corrigida. E eu espero de verdade que a nossa lista de transmissão esteja fluindo e funcionando para você. Dominar a Quadrix para não ter problema na prova. Valeu, um abraço e até as próximas.